Olá, crianças! E aí, como é que vocês estão? Sabem quem sou eu? Pois, sou eu, Pedro Álvares Cabral. Hoje, na nossa aula de História, vocês verão um vídeo sobre a chegada dos portugueses aqui nas terras brasileiras, isso mesmo. E sabe como tudo começou? Começou em 1500, quando o rei Dom Manuel, meu pai, enviou uma esquadra com 13 navios e 1.200 pessoas. E escolheu uma pessoa para comandar toda essa expedição. Ora, pois, claro que sou eu, Pedro Álvares Cabral. Então, agora vocês irão assistir a um vídeo onde compreenderão melhor toda essa chegada nossa aqui no Brasil, certo? Fiquem ligadinhos, prestem atenção para depois responder as atividades complementares no livro, ok? Beijo, pois! A partida dos navegantes. No dia 9 de março de 1500, obedecendo ao capitão Pedro Álvares Cabral, partiu de Lisboa a segunda expedição marítima rumo às Índias. A armada que lhe antecedera neste trajeto havia partido no ano de 1497, sob o comando de Vasco da Gama, e quando da primeira vez que os europeus alcançaram a Ásia através dos mares. Como era composta a armada? A armada liderada por Pedro Álvares Cabral era composta por 13 velas, sendo 9 naus, 3 caravelas e uma naveta de mantimentos. Para que se entenda melhor a diferença entre as embarcações, vejamos. Naus. São barcos grandes e pouco ágeis, capazes de transportar uma carga de 250 toneladas, por isso ideais para o armazenamento de provisões e mercadorias, que são renovadas a cada parada. Suas velas são redondas e por isso menos versáteis que as das caravelas, embora isso lhes garanta melhor impulso. A capitânia de Pedro Álvares Cabral, que estava entre as naus da armada, era composta por 190 homens. Caravelas. São navios relativamente pequenos, mas velozes, e por isso ideais para navegações costeiras ou fluviais. Medem cerca de 20 a 30 metros de comprimento e entre 6 e 8 metros de largura. Suportam 50 toneladas e abrigam uma tripulação de 40 a 50 homens. Naveta. São pequenas naus utilizadas para transporte de itens menores, como mantimentos. Quem eram os capitães? Como eram muitas as embarcações, também eram muitos os capitães. Pedro Álvares Cabral estava à frente da nau capitânia, sendo, portanto, o chefe daquela expedição. Sancho de Tovar era o soto-capitão, responsável por substituir o capitão-mor em caso de emergência. Simão de Miranda de Azevedo, Aires Gomes da Silva, Nicolau Coelho, Nuno Leitão da Cunha, Vasco de Ataíde, Bartolomeu Dias, Diogo Dias, Gaspar de Lemos, Luís Pires, Simão de Pina e Pedro de Ataíde. Quantos eram os homens que compunham a esquadra? A esquadra transportava entre 1.200 e 1.500 homens. Esse contingente expressivo incluía a tripulação, o pessoal de guerra, os agentes comerciais e os escrivães, o cosmógrafo Mestre João, o corpo religioso, um vigário, 8 sacerdotes, 8 franciscanos, os intérpretes, alguns indianos que haviam sido levados para Lisboa quando do retorno de Vasco da Gama a Lisboa e alguns degredados. A viagem. 9 de março, partida de Lisboa. 14 de março, passam pelas Canárias. 22 de março, passam por Cabo Verde. 29 e 30 de março, se aproximam da linha do Equador. 10 de abril, já próximos da costa brasileira, passam a cerca de 210 milhas a ocidente de Fernando de Noronha. 18 de abril, navegam já na altura da Baía de Todos os Santos.
21 de abril. Percebem no mar alguns sinais de terra. Muita quantidade de ervas compridas, a que os mariantes chamam botelho, e assim outras, a que também chamam rabo d'asno. 22 de abril. Pela manhã, viram sobrevoar o céu aves oceânicas conhecidas como furabuchos, da família dos procelarídeos, possuem bico forte, capaz de arrancar pedaços de lulas e outros moluscos marinhos. E à tarde, entre 15 e 19 horas, avistaram terra firme. Primeiro, viram um grande monte, alto e redondo, que receberia o nome de Monte Pascoal. E abaixo dele, viram outras serras e alguns arvoredos, dando à terra o nome de Terra de Vera Cruz. 23 de abril. Tendo ancorado os navios próximos de um rio, o comandante Nicolau Coelho e mais alguns homens embarcaram no batel em direção à terra, para encontrar os cerca de 20 indígenas tupiniquins que estavam na praia. Os portugueses, então, trocaram um barrete vermelho, uma carapuça de linho e um sombreiro preto por um cocar de penas vermelhas e pardas, como de papagaio, e um colar de pequenas contas brancas. 24 de abril. Decidiram ancorar os navios em um lugar mais seguro e, assim, pararam as embarcações numa baía com um porto dentro. Feito isso, levaram para os navios 2 jovens indígenas para obter informações sobre a terra. 25 de abril. Pela manhã, havia em torno de 200 índios com arcos e flechas na praia, esperando pelos 2 companheiros que haviam passado a noite com os portugueses nos navios. Os portugueses conseguiram estabelecer relações cordiais com os indígenas, através da troca de mais presentes entre os 2 povos. 26 de abril. Como era domingo de Páscoa, Pedro Álvares Cabral mandou que se erguesse um altar e se celebrasse uma missa na praia. Além da tripulação, assistiram à cerimônia religiosa os mesmos tupiniquins que no dia anterior se armaram com arcos e flechas. Aproveitando a permanência em terra firme, Afonso Lopes, Pero Escobar e o cosmógrafo Mestre João montaram um grande astrolábio de madeira para medir melhor a posição em que se encontravam. À noite, Diogo Dias convidou a todos para um baile ao som de gaita. 1º de maio. Ergueram uma cruz e realizaram mais uma cerimônia religiosa, com missa e procissão. Depois, Pedro Álvares Cabral ordenou que Gaspar Lemos retornasse a Lisboa, na naveta de mantimentos, enviando para o rei as informações sobre a terra encontrada, papagaios, arcos e flechas e outros objetos presenteados pelos índios. 2 de maio. A esquadra prosseguiu a viagem em direção às Índias, deixando, todavia, em terra 2 degredados, que muito choraram e foram logo consolados pelos indígenas.